beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Suzane Andrade, seja muito bem-vinda aqui ao canal. No meu canal eu falo sobre jiu-jitsu, estilo de vida e empreendedorismo. Se você curte esses temas, aproveita para se inscrever, ativar o sininho de notificação e ficar por dentro de todas as novidades. O vídeo de hoje é sobre jiu-jitsu. Quanto tempo eu não trago um tema de jiu-jitsu aqui pro canal, não é mesmo? Então, o vídeo de hoje é o que eu, Suzane, faria se fosse faixa branca. Não sei se todos acompanharam já minha trajetória aqui, mas eu já treino jiu-jitsu há 4 anos e 6 meses. Então, apesar de ser faixa azul, eu não sou mais tão iniciante assim, porque eu já percorri aí 4 anos e 6 meses dessa estrada do jiu-jitsu. Então, o que eu faria se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, sendo faixa branca lá atrás? Eu, Suzane, particularmente, nunca fui muito de assistir vídeos em internet. Quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu, eu também fazia Muay Thai. Então, acabava que o jiu-jitsu era mais um esporte na minha vida. Eu treinava Muay Thai 3 vezes na semana e jiu-jitsu 2 vezes, terças e quintas. O que pra mim foi muito importante, porque eu fui descobrindo e conforme eu fui aprendendo, eu fui aumentando o meu interesse pelo jiu-jitsu, que é um esporte tão desafiador, né? É um xadrez humano. Você não para de pensar nunca e sempre existe alguma posição, algum contragolpe para um golpe. Exceto os golpes encaixados de alavanca, que não existe contragolpe a não ser os 3 tapinhas, não é mesmo? Então, galera, e conforme eu fui aumentando o meu amor pelo esporte, eu fui aumentando também o meu número de treinos. Então eu passei a treinar 3 vezes na semana, terça, quinta e sábado. Em seguida eu passei a treinar de segunda a sábado. Então vocês podem ver que conforme eu fui aprendendo, o meu amor foi aumentando e consequentemente o meu número de treinos também. E o que eu faria hoje se eu fosse faixa branca e eu estivesse um pouco confusa, meio ansiosa, sem saber o que fazer? Em primeiro lugar, eu evitaria ao máximo ficar estudando posições complexas que a gente vê aí na internet. Eu, particularmente, até mesmo como faixa azul, é muito difícil eu buscar um vídeo, eu salvar um vídeo de posição, porque eu sei que aquilo dali depende da realidade, depende da minha maturidade técnica para conseguir aplicar. Então é muito importante você ter esse bom senso de não ficar na internet buscando posição que às vezes você não tá nem num grau de maturidade suficiente para executar. É como se você quisesse dar um passo maior do que a sua perna. A chance de você conseguir chegar lá no degrau acima é muito pequena. Então você pode se frustrar pelo caminho e isso vai ser um motivo que pode te levar a desistir do jiu-jitsu, essa frustração por não conseguir executar posições que na internet parecem tão fáceis de serem executadas. Então muito cuidado com os conteúdos que vocês consomem na internet. Muito cuidado ao buscar posição. Não que você não possa ver, claro que um detalhe você pode usar, mas não se apegue àquilo dali como se fosse verdade absoluta, porque pode ser que até mesmo nem encaixe no seu jogo e tá tudo bem. Então não se cobre tanto e filtre o tipo de conteúdo que você consome e assiste. A segunda coisa que eu faria seria ouvir muito mais tudo que o professor tem a dizer. Por quê? Às vezes a gente tá em busca de conhecimento, a gente acha que o professor não tá dando o máximo, a gente quer mais, e essa sede de conhecimento pode também te fazer pular etapas, te causando frustração e, consequentemente, uma desistência do esporte. Então, o seu professor, se você escolheu aquela academia, se você escolheu aquele professor, você deve confiar nele. Escute cada detalhe, preste atenção quando o professor estiver falando. Escute, não fica com aquelas ideias mirabolantes que geralmente a gente, quando é faixa branca, né? Geralmente a gente levanta a mão, mas e professor, se acontecer isso, aquilo? Espera o tempo exato, o professor ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Por isso que é muito importante, antes de você começar no jiu-jitsu, você escolher bem uma escola e um professor que te passe total confiança, para você confiar no que ele diz de olhos fechados. Então, no início, é preciso que você dê a mão para o seu professor para começar a caminhar. É como uma criança quando ela está aprendendo a andar. Ela precisa de apoio. Então, se apoie no seu professor, se apoie em algum amigo mais graduado e
aprenda a escutar mais do que falar. São 2 ouvidos, uma boca, então preste bastante atenção. E o terceiro passo seria curtir o processo. Gente, faixa branca, sério, é a melhor faixa que pode existir. Você não tem cobrança. Se você finalizar alguém, pô, você tá na vantagem. Se você for finalizado, ninguém te julga. Então, aprenda a apreciar esse processo da faixa branca. Como todo início de etapa é difícil, é complexo e você vai se desenvolvendo ao longo dessa jornada. Então, trace pequenas metas para os seus treinos, trace pequenas metas para os seus objetivos dentro da faixa branca e aprecie cada etapa conquistada desse processo. Como eu fazia, né? Geralmente, quando a gente começa, a gente acaba sendo o sparring dos mais graduados. Então, todo mundo quer testar aquela técnica que não consegue fazer com ninguém com faixa branca. Então, não tem jeito, você vai ser o sparring do mais graduado. E tá tudo bem. Qual era o meu objetivo? Era, se eu chegasse num treino e eu fosse finalizada hoje 10 vezes, amanhã eu queria chegar nesse mesmo treino com essa mesma pessoa e ser finalizada 9 vezes. Pra mim, ser finalizada 9 vezes já era uma vitória, porque eu já tinha reduzido uma finalização. E cada vez que eu conseguia reduzir um pouquinho de ser finalizada, era pra mim uma super conquista. Por quê? Porque na faixa branca é muito difícil você conseguir aplicar os golpes que você aprendeu. Porque vira uma mistura na hora do rola, você não consegue pensar muito bem o que fazer. Quando você pensa, o seu amigo já tá fazendo outra coisa, então o seu pensamento e o tempo de posição ainda não estão alinhados. Então você pensa, mas você não consegue executar aquele golpe. E isso acaba sendo um pouco frustrante. Por isso, você aprende primeiro a se defender para depois atacar. Porque o tempo de posição não tá no timing, né? E você tem que se defender dos golpes que todo mundo quer fazer com você. Então você aprende a se defender para depois atacar. E isso faz parte do processo da faixa branca. Então os meus objetivos eram primeiro me defender. Quando eu consegui zerar o número de finalizações, aí sim eu comecei a pensar em atacar, em fazer uma raspagem. Claro que todo treino eu tentava, mas era muito difícil, porque eu não tinha tempo de posição. Era tudo muito complexo, eu saía às vezes frustrada. E tá tudo bem. Então é muito importante você apreciar esse processo, apreciar essa faixa que não tem cobrança em cima de você. Não se cobre. Se você sentir vontade, vá a campeonato. É uma sensação indescritível, é uma adrenalina muito boa. Você se testa, você consegue testar com outras pessoas que estão mais ou menos no seu mesmo nível técnico, as técnicas que você quer aplicar. Por isso que eu acho muito interessante escolas que possuem aulas de iniciantes. Por quê? Porque quando um iniciante treina com outro iniciante, o nível técnico dele está bem pareado, está bem equiparado. E isso faz com que um consiga aplicar a técnica no outro, gerando a sensação de eu consigo, eu posso. Então é importante, quando um faixa branca entra numa turma já de graduados, ele acaba virando um sparring. E nem todo mundo tem essa cabeça, esse mindset de conseguir ser sparring e evoluir. Então, se você não se considera uma pessoa que vai lidar bem com frustrações, talvez seja muito importante você começar numa turma de iniciante, para você não desistir do jiu-jitsu. E aí sim, conforme você for escalando, ganhando pelo menos 2 graus, você migra para uma turma de intermediário ali, que você pode se frustrar, mas você já vai saber lidar com esse tipo de frustração. Porque o esporte é isso, ele nos ensina a ser seres humanos melhores, lidando com frustrações, com capacidade de resiliência, com empatia, com o convívio em sociedade. Então não importa a sua raça, cor, credo, não importa nada. O esporte, ele une todas as pessoas e é por isso que eu admiro tanto e eu gosto tanto do jiu-jitsu. Então essas seriam as 3 coisas que eu faria. Primeiro lugar, não ficaria buscando vídeos de posições mirabolantes na internet. Segundo lugar, escutaria muito o que o meu professor tem a dizer. E em terceiro lugar, eu apreciaria o meu processo de desenvolvimento dentro do esporte.
Então, galera, essas foram as minhas 3 dicas e isso era o que eu faria se eu fosse faixa branca hoje. Espero que vocês curtam esse vídeo. Se curtirem, se acharem que pode ajudar algum faixa branca, envia pro seu coleguinha aí. Tamo junto. Os